Vamos entrar agora num momento bem específico. Chegou, seja trabalho de parto ou seja cesárea, né? Porque a gente faz de uma forma também bem parecida a isso. O bebê nasceu, e aí, Pri? Vou deixar com você todas as opções. E aí eu não quero trabalhar, Juliana. Essa é a verdade. Todo mundo que vai lá no consultório eu falo, e aí? E aí eu não quero trabalhar. Entendi. Então, assim, 90% dos bebês vão nascer ótimos. E independe pra via de parto, né, que é uma super dúvida das mães, se for parto normal tem que fazer isso, cesárea tem que fazer aquilo. Não, na verdade, assim, pra gente, pediatra, a forma que nasceu não vai mudar a minha forma de conduzir. A minha forma de conduzir, quem muda é o bebê. Se o bebê precisar de ajuda, a gente tá ali para ajudar. Então, 90% dos bebês vão nascer ótimos. 90% dos bebês não vão precisar realmente que eu trabalhe. Por quê? Porque é fisiológico, é natural. Eles vão pro colo da mãe, vão ficar pele a pele, independente se for parto normal, se for cesárea. Vão ter todo o momento da golden hour, vão poder mamar peito ali na sala de parto. E vão ficar o tempo que for necessário nesse momento aí de conhecimento, né? Porque é onde a gente realmente passa a ver a carinha, a sentir o cheirinho. E isso é super importante, o contato do bebê com o seio materno, nesse momento, ele é fundamental para melhorar a relação mãe e filho, para melhorar esse processo de amamentação que vem em seguida e que não é fácil e que a gente precisa entender esse processo todo para criar esse vínculo, para ativar o sistema imune, para melhorar o puerpério, né, as emoções do puerpério, para tudo isso. Então, assim, 90% nasce bem. Então, para que a gente tem pediatra na sala de parto? Exato. Para 10%. Alguns bebês vão precisar de ajuda. E a gente precisa ter Independente da via de parto. Independente da via de parto. Independente. Por isso que eu sempre falo, o que vai me direcionar não é se é parto normal ou se é cesariana. O que vai me direcionar é a transição. A gente precisa entender que não é plug and play, né? Não é sai de um, vem pro outro. Esse bebê estava dentro de uma vida intrauterina, quando a gente corta aquele cordão umbilical, esperando o tempo de batimento, esperando tudo que a gente precisa e que elas sempre perguntam, esse bebê vai ter uma circulação diferente, vai respirar ar que nunca respirou, vai chorar, tem uma série de processos de transição dessa vida intrauterina para essa vida extrauterina que precisam funcionar como uma orquestra em maestria. Então, às vezes, isso não acontece. Às vezes tem mais secreção do que a gente espera que tenha, às vezes tem um pouco mais, demora um pouco mais para ativar esse sistema respiratório. A própria cesariana, uma extração mais difícil por qualquer motivo que seja. E no parto normal também. Parto normal. Uma extração mais difícil, uma necessidade de uma intervenção para o bem dessa mãe, para o bem desse bebê. Pode ser que precise de ajuda, e é para isso que tem um pediatra. Então, assim, não pode aspirar, não pode ventilar. Não, a gente pode, se esse bebê tiver indicação. Exatamente. O que eu sempre me comprometo com as pacientes é que eu não vou fazer nada no bebê de ninguém que não tenha real indicação de ser feito. E se tiver indicação, eu vou ser muito errada se eu não fizer. E isso é fundamental. Sabe, quando as pessoas ficam muito preocupadas, mas vai aspirar? Se houver necessidade, sim. E se houver necessidade e eu deixar de aspirar, eu tô errada. E é engraçado como que às vezes a aspiração é uma coisa que os pacientes percebem, né? Quando você tá só observando, não, eu tô observando, não, mas ele tá aqui, ó, cheio de líquido. Elas mesmo pedem às vezes, porque elas veem que às vezes você precisa. E você vai ajudar. E às vezes eu tô super tranquila. E elas, não é melhor aspirar? Não é melhor. Não, assim, se tiver indicação, sem dúvida, eu acho que assim, ter um pediatra habilitado, capacitado para assumir uma reanimação neonatal, que é esse o nome correto, é fundamental. Independente de ser eu ou ser qualquer outra pessoa, esse pediatra precisa ser habilitado para aquela situação. Ele precisa saber trabalhar nas adversidades. E aí que é fundamental. E aí, assim, nasceu. Vamos voltar para coisa boa? Nasceu, precisou de ajuda, não precisou de ajuda. Mas no fim das contas foi pro quarto. Foi pro quarto.
que a gente vai fazer nessas primeiras 48 horas? A gente precisa acompanhar esse bebê para perda de peso, né? Um bebê perde em média 10% do peso, que é uma outra angústia aí de todo mundo. A gente precisa fazer teste do olhinho para ver se tem catarata congênita, teste do coraçãozinho, 24 horas de vida para descartar possíveis cardiopatias congênitas que precisem de intervenção. E a gente precisa de triagem auditiva, né, para descartar surdez de condução. E aí esse bebê tá pronto. Algumas pessoas optam por colher teste do pezinho na maternidade, outras não. Eu particularmente prefiro colher fora para fazer um teste do pezinho muito mais ampliado, com segurança, próximo do 5º dia ao 10º dia de vida. E a gente deixa esse bebê organizado. E até essa fase de adaptação, sabe? Essas 48 horas, às vezes, são muito importantes. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, depende do bebê. E avaliar o risco de icterícia, né, Ju? Exatamente. Eu acho que isso também a gente precisa estar tranquilo aí. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala desse cuidado da sala de parto, né, é exatamente saber que, assim, na maioria das vezes, no próprio parto em si, a gente não precisa intervir, mas a gente também, como obstetra, precisa intervir. A gente sabe que às vezes a gente vai intervir e vai precisar de uma ajuda, né? Que a gente usa o termo ajuda, mas uma reanimação, o termo correto realmente é esse. E o que eu sempre falo para o paciente é: o bebê vai sempre pro seu colo, a não ser que eu precise entregar diretamente para a Priscila, mas que você vai saber. Sim. Né? E quantas vezes a gente já teve, claro que a gente já teve situações que falam assim, ó, vou dar para Pri direto. Tá bom, o paciente... O tempo todo ela tá sabendo o que tá acontecendo ali e tudo bem. Eu acho que, assim, é a ciência com a anuência, né? Exato. Eles precisam, assim, a informação, ela precisa ser correta. Assim, as pessoas... Porque a falta de informação também gera muita angústia. A falta de informação gera angústia, assim. Eu acho que a partir do momento que você conversa na consulta de pré-natal, que eu converso na consulta de pré-natal, olha, é uma orquestra, eu sempre falo isso, é uma orquestra. A gente troca no olhar, quando eu já sei que o bebê que vai precisar da minha ajuda. Então, assim, tudo vai ser feito avisando a vocês, mas a gente não vai deixar de fazer o que é certo. Exatamente. Assim, fala-se muito de violência. E hoje, assim, era muito violência obstétrica e hoje fala-se muito da violência pediátrica. Eu sempre digo que eu seria violenta se eu soubesse o que fazer e deixasse de fazer. Exato. E aí não é pra mim. Exatamente isso.